Olá pessoal, hoje nós trouxemos aqui uma pessoa especial, um coração belo, ele é grandão do tamanho do coração dele. Ele é nosso amigo pessoal, também é faz parte do nosso jurídico e nós queremos entrevistar essa pessoa fantástica que é o senhor Anderson Josué. Seja Primeiramente, muito bem-vindo. muito obrigado, muito obrigado. Primeiramente, é uma honra estar ladeado aqui de dois grandes empresários que são fontes, né, de inspiração para nós, empresários mais jovens, né, e outros empresários também já com anos de carreira que eu tenho certeza que se espelham nesses grandes e visionários empresários. Muito prazer, uma honra muito grande o convite e estar aqui ladeado de vocês dois. Ah, que coisa linda. É, eu sou fã dele. Anderson, conta um pouquinho quem é o Anderson Josué. Apesar de jovem, né, uma grande história, trajetória de planos, de metas, de reinícios, ressignificações. Assim como muitos, né, empresários, um empreendedor, um sonhador, tracei alguns planejamentos, objetivos, metas de vida, ainda quando mais jovem, consegui alcançar algumas, né? E muitas delas, depois de alcançar, me abriram portas para outros horizontes, nas quais eu decidi enveredar também. Vou aprofundar um pouco mais aqui nessa nossa conversa, nesse nosso momento. Mas, em suma, eu digo assim, hoje, não obstante empresário, né, eu vejo que nós temos muitas atribuições, tá? Empresários, pais, a gente tem que lidar com várias características, né, ao mesmo tempo, né, várias missões ao mesmo tempo. E eu, Anderson Josué, né, quem sou hoje? Tá? Sou filho, né, sou amigo, sou empresário, sou professor, enfim, né, eu acho que a gente tenta se dividir nas muitas atribuições, né? E futuro marido, logo, logo, se Deus quiser. Não menos importante. Olha, Débora, ouviu, né? Mas nós queremos saber aqui, na verdade, Anderson, quem é o Anderson, por onde o Anderson começou? Você vem de família rica, toda a sua família é formada. Qual é a sua história? Eu quero saber a sua história. Porque nós queremos primeiro saber sua história de pessoa, para depois saber sua história profissional. Conta um pouco para nós. Perfeito. Eu, graças a Deus, né, eu tive esse privilégio de nascer numa família bem estruturada. Minha mãe é contadora, né, faz parte da direção de um grande hospital aqui no estado de Ceará. Meu pai, policial federal, né, então a gente, assim, nesse aspecto eu sou sincero, não tenho muito o que reclamar. Graças a Deus, uma família estruturada, posso dizer, não só financeiramente, mas como também Em questão de relação. em questões de relação, né? Como um todo. A minha família, não só com relação aos meus pais, mas toda a família, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento, uma família que é muito bem estruturada. Anderson, profissionalmente falando, né? Como foi que eu iniciei? A minha história ela é um pouco curiosa. Sempre gostei muito de estudar, né? Sempre gostei muito de estudar. Porém, devido ao meu porte físico, alto, né, magro, uma certa potência física, eu iniciei como atleta. Minha vida profissional iniciou-se como atleta. Curiosamente, talvez vocês não saibam, mas eu fui atleta de basquete, vôlei e atletismo. E do atletismo eu fiz parte da seleção brasileira. Representei o Brasil em alguns campeonatos mundiais de atletismo, né? Ilhas de Malta, Itália, Portugal, Argentina. E isso aí foi o que foi me transformando e me lapidando um pouco, porque nesse cenário do atletismo eu pude vivenciar com várias realidades que não eram a minha, né? Então, fui atleta dentro do atletismo, fui modelo, tá? Curiosamente, eu fui Mister Ceará também. Acho que vocês nem sabem disso. Nem né? que era atleta, quem dirá Nem que que era Mister Ceará. 2013, e aí eu iniciei também a carreira de modelo. E assim, sempre conciliando com os estudos, sempre gostei bastante. E por meu pai ser servidor público, ele sempre me estimulou a estudar para concursos públicos, né?
E assim eu fiz, assim quando eu me formei, eu ingressei no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, como servidor público, né, assessor de desembargador, é, e tive um encontro/desencontro como servidor público. Em que sentido? Eu vi que aquela, aspas, estabilidade do serviço público não era algo que eu queria ou buscava para a minha vida, né? Porque é o que seu pai estava acostumado. Pois é. Pois é. Era algo que, de certa forma, me despertou uma inquietação. Ah, esse mês eu não vou receber menos do que isso. Tudo bem, mas por mais que eu me esforce, eu não vou receber mais. Eu não queria ficar com aquela limitação. E aí, na época que eu decidi pedir a minha exoneração do Tribunal de Justiça, todo mundo me chamou de louco, porque eu era muito jovem, porque, enfim, né, inúmeros motivos, eu não deveria largar aquela estabilidade que eu confesso, assim, na minha visão, é de particular de cada um, né? Talvez pessoas que pensam em concursos públicos assistam isso, eu não quero desestimular nesse sentido. Mas o que é que eu quero dizer? Para mim ali era uma estabilidade ilusória, porque a gente pensa, né, cada vez mais em um maior esforço, proporcionalmente uma maior compensação, e dentro do serviço público não tem isso. E aí foi aonde eu decidi pedir a minha exoneração do serviço público e empreender. Aí montei o meu primeiro escritório, né, ali na Messejana, tracei algumas estratégias, dentre as quais fazer algumas especializações, fazer o mestrado, ingressar na carreira acadêmica. Hoje eu sou professor de algumas universidades aqui do estado do Ceará, conceituadas, e aí com isso, estrategicamente que eu tracei, eu consegui evoluir, né? Hoje nós temos 3 sedes da nossa empresa, do nosso escritório, Messejana, Beira-Mar e Maracanaú, e aí eu venho também empreendendo com outros segmentos. Por exemplo, investimentos em ouro e outras coisas também. E em atletas também, que é outro segmento que a gente... Sim, Ah, sim. fala um pouquinho sobre isso. Como é? Você também, então, investe em atletas? Em atletas, né? Categoria de base, a gente busca realizar hoje esses investimentos. E como um empresário, naturalmente, a gente patrocina e aguarda, né, um retorno junto a esse atleta, junto com o crescimento dele, né? O empresário que investe em atletas, sendo meu objetivo, basicamente é isso. Atletas de atletismo, de futebol, os que a gente consegue visualizar potencial. Que interessante, hein? Muito bom. Quero falar uma coisa para vocês aqui, ó, que legal, ó, que o Anderson trouxe aqui uma visão, né? Ele estava falando sobre estabilidade. Eu lembro quando eu era garoto, que todo mundo falava, não, você tem que ser funcionário do Banco do Brasil. Vamos falar isso aí há 50 anos atrás, 50 não, 46 anos atrás, 44 anos atrás, né? Eu já ouvia falar, não, você tem que estudar para você ser funcionário do Banco do Brasil. Era uma outra história, era uma outra visão, né? Mas o que é legal aqui? Aqui é um papo de diretores. Olha a cabeça dele. Ele viu que tinha uma estabilidade financeira, né? Tinha uma estabilidade de emprego, não financeira. Tinha uma estabilidade de emprego, mas não tinha uma estabilidade financeira. Tinha Verdade, estabilidade de emprego, verdade. mas não financeira. Aí que entra o papel do empresário. Aí que entra o instinto de empresário na vida dele. Pô, isso aqui para mim não dá. Eu fui funcionário público. Eu fui inspetor de aluno. Trabalhava numa escola com jovens, era paparicado pelas alunas, pelas serventes, pelas professoras. Olha, Cara, eita eu coisa. tinha 21 anos, agora pensa aí, um cara de 21 anos de idade, eu tinha 21 anos de idade, paparicado pelas alunas, pelas serventes, pelas Porque professoras. você era lindo, né? Cara, imagina, ali com aquela segurança, mas não ganhava dinheiro. Falei, peraí, eu não vou ficar aqui. A mesma história. Eu não vou ficar aqui. Deixei de ser inspetor de aluno, de ser funcionário público, e fui atrás de outras coisas. A história é grande, não vamos entrar nisso aí, mas eu quero te dar os parabéns, porque você teve uma grande visão, né? Pô, aqui eu estou garantido. Meu pai está garantido lá, meu pai está acostumado com isso, meu pai é funcionário público, né? Polícia Federal, já está acostumado com isso, é o que ele pensa para mim. Não foi essa a ideia? Sim. E você falou, não, não é isso que eu quero. Eu quero te dar os parabéns por isso. Agradeço demais.
Então, gente, o Anderson, ele é professor, ele é um mestre, né? Ele é um advogado criminalista e ele tem um escritório, ele é nosso jurídico e é um cara fantástico pela visão que ele teve. Pela visão que ele teve de, cara, eu quero desbravar, eu não quero isso para mim. Ele escolheu algo e foi atrás. Como foi no começo, logo que você montou essa história? Foi fácil? Não, não foi fácil. Eu sempre digo o seguinte, até brincando, né, com os meus alunos, que eu sei que muitos deles vão empreender, cada um montar seus respectivos escritórios, eu sempre brinco com o seguinte, se a vida fosse fácil, ninguém nascia chorando. Gostei. Então, assim, não foi fácil. De início, não foi fácil. Foi muito choro, foi muita persistência. Nós, empresários, eu sempre reputo o seguinte, que nós somos cientistas comerciais. Mas como assim cientistas comerciais? O cientista, assim como nós empresários, ele inicia uma grande descoberta com a ideia. Então, nasce a ideia, desperta a ideia, ele desenvolve aquela ideia, por muitas, inúmeras vezes ele erra, naturalmente, né? Por exemplo, eu vejo aqui várias lâmpadas, né? Quem descobriu a lâmpada, acho que, salvo engano, em 1879 ou 76, o cientista ele errou por mais de 1000 vezes, insistiu por mais de 1000 vezes. Santos Dumont, no 14 bis, até conseguir fazer o primeiro avião no Brasil decolar, o famoso 14 bis de Santos Dumont, foram inúmeros erros. Então, enquanto empresários ou cientistas, é natural que nós erremos por muitas vezes, né? Porém, esse é o diferencial. A gente erra, a gente reajusta e a gente continua no nosso propósito, na nossa meta. Esse é que é o ideal, isso é que é a importância. Objetivarmos algo, os erros, os obstáculos fazem parte do processo, do crescimento, até nós alcançarmos aí os nossos objetivos, né, nesse sentido. Então, o erro, eu acho que ele não nos bloqueia, na verdade, ele nos fortalece. Quem tem essa visão de empresário tem que encarar o erro, a necessidade de reajuste que é contínua, inclusive, né, como uma grande fonte de crescimento, na verdade. Meu Deus do céu, eu tô aqui, eu fico aqui, eu ficaria ouvindo você o dia todo. Porque é muito bom, ele fala com muita clareza, né? Eu acho que você nasceu para ser professor, sabia? Coisa boa. É, porque você explica com muita clareza, né? E me fala assim, é, você falou pra gente que vai casar, né? Débora, eu tô reforçando aqui. Vocês já são nossos convidados, né? Já na lista. E como você pensa, porque hoje eu imagino que a sua vida seja, né? Todas essas funções que você Acumula. exato, né? Como é que você pensa, né? Logo vai ser papai. E aí, quais são os projetos assim à frente? Como é que você visualiza isso para amanhã? Conte para nós. Olha, é uma pergunta muito difícil, viu? É fácil e difícil ao mesmo tempo. Naturalmente, como futuro marido, futuro pai, né, a gente busca ter mais tempo para a família. Mas como empresário nem sempre é possível. Vocês sabem muito bem disso, a dificuldade que a gente enfrenta. E eu acho que é um dos pontos que eu muito admiro vocês. Porque os dois são empresários e todas as vidas que eu os vejo, estão sempre juntos. Isso é muito legal, porque eu vejo que um fortalece o outro, um está sempre presente. Quem está externo não sabe quando algum de vocês está passando por algum problema, porque um apoia o outro ao ponto de ninguém perceber. Mas naturalmente a gente sabe que cada um de vocês enfrentam seus problemas pessoais ou profissionais, mas cada um tem um ao outro. Isso é muito legal dentro da casa, dentro da família. E essa é uma grande dificuldade, né, enfrentada para um empresário, é ter o apoio da família, ter a compreensão. E, em especial, a compreensão da ausência. Porque quem tem
múltiplas tarefas, múltiplas missões e responsabilidades, não tem como ser onipresente. É natural que seja ausente. E normalmente fica de lado a família, a casa. Então, se ter uma compreensão nesse sentido, ou conhecer, ou estar ao lado de alguém que compreenda isso, eu acho que já é uma grande vitória. O empresário que tem isso, posso dizer que ele já tem ali 99% do sucesso nas mãos. Não é? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, Me fugiu a pergunta. Peraí. Assim, Pega ela. você, você trabalha com novos alunos de direito. Como professor de direito, você sabe que hoje o Brasil ele forma aluno, forma advogado de bandeja, né? Sim, De cesta, né? sim. Qual a dica que você dá? É difícil, é impossível montar um escritório? É difícil? Qual a dica que você vai dar? Você vai dar naquela câmera ali. Qual a dica que você dá para quem tem esse objetivo? Porque não é fácil montar um escritório. Não, não é fácil montar um escritório, não é fácil ter qualquer empresa, não é fácil ser profissional, independente da área que você seja. A dica que eu sempre dou aos meus alunos é o seguinte: direcione um objetivo, qualquer que ele seja. E não só quem é do direito, mas quem é da medicina, quem é da fisioterapia, quem é da farmácia, da enfermagem, da estética, não sei, direcione um objetivo específico. Agora elejam 5 pessoas naquela profissão, naquele segmento que você reputa ser as 5 melhores. Agora vamos fazer um exercício. Eleja 10. Dificilmente você vai conseguir. Vamos imaginar aqui, criminalista, por exemplo. Falar de 5 é fácil. Falar de 10, eu não vou lembrar dos outros 5. Então, o que é que eu quero dizer com esse discurso? Eu sempre reporto aos meus alunos. Busque fazer parte dos 10, porque tem espaço. Forma, não sei, 5 mil advogados por ano? Certo, naquele segmento que você escolheu. Você quer ter destaque? Busque fazer parte daqueles 10. Tem espaço. Dos 5 mil, não queira ser o 4.999, você vai ser mais um. Agora, se você lutar para estar entre os 10, vai ter espaço para você. Você pode até não ficar entre os 10. Fica ali entre os 10, entre os 20, melhores ali da sua região, do seu município, do seu estado, de onde for. Mas você vai ter reconhecimento diante do seu esforço e vai ter espaço. Vai ter espaço. Não falta espaço para o bom profissional, independente da área que ele esteja. Como eu já reportei, seja no direito, na medicina, na estética, vai ter espaço sempre para o bom profissional. Então, qual é a missão? Tentar Se qualificar. se qualificar para ser o bom profissional. Espaço tem. Espaço Mas olha, tem uma coisa que é uma curiosidade minha. tem. Como é que você inicia? Como é? Por exemplo, no criminal. Porque como que eu vou em busca desse cliente? Como é que esse cliente chega até mim, né? Se eu estou iniciando, como é isso? Na área do direito, a dica que eu poderia dar é tente sempre, pelo menos no início, né? Eu fiz isso e muitos dos grandes advogados que eu conheço também fazem isso naturalmente. Tem que ter a humildade de estar ao lado de alguém com experiência já, que você possa aprender, absorver e aí posteriormente seguir o seu caminho, né? Resumindo, é sempre importante você ter a humildade para reconhecer. Estou começando, como diz aqui no Ceará, né? Preciso colar em alguém que tenha esse conhecimento e que me ajude a essa projeção. Isso falando no direito, mas em outras áreas, não só. Às vezes, em outras áreas, não é possível você colar em alguém, por exemplo, na área médica, como é que você vai colar em outro médico para conseguir alcançar essa projeção? É muito difícil. No direito seria essa a saída, mas em outras áreas, o que é que eu reportaria? Qualificação. E outro ponto muito importante é a utilização das mídias sociais, das redes sociais. É um ponto de alavanque na carreira de muitas pessoas muito grande, né? A gente tem que, felizmente ou infelizmente, se adaptar e aceder a essa nova realidade. Muitos dos clientes hoje, eles advêm da internet, né? Das mídias, redes sociais.
Então, é legal isso aí, ó. Especialização. E especialização é em toda a área. Você pode. Como você se torna o melhor cabeleireiro? Especializando. Como você se torna o melhor médico? Se especializando. Como você se torna o melhor advogado criminal? Primeiro se especializando, depois colonial. Se você não entende nada, você não vai ser nada, é ou não é? Tem que se especializar, tem que estudar, tem que comer ali, vamos embora. Né? E vai se especializar e vai fazer. É o que ele está dizendo aqui. O nosso objetivo aqui, qual que é? Esse papo aqui é para você que está começando, não só no direito, em qualquer coisa. Nós já fizemos outros programas aqui em que falavam de outras coisas, de pessoas que começaram do zero e foram e conquistaram. O direito é a mesma coisa. Você vai começar do zero, vai se especializar e vai achar o seu caminho. É difícil? Claro que é difícil. Como o doutor falou aqui, e essa eu vou guardar para mim. Se a vida fosse fácil, ninguém nascia chorando. Essa eu vou guardar, pode ter certeza que essa eu vou guardar. Bom, o Anderson me deixou aqui surpreso, né? Em dizer que ele veio do esporte. Eu não sabia disso, ele é meu amigo pessoal, né? E eu não sabia disso, que ele veio do esporte, não sabia que ele já defendeu a seleção. Atualmente ele pratica um esporte que é quadriciclo. Verdade. Não deixa de ser Agora um pro esporte. hobby, né? Pro hobby. Mas o esporte, ele também, ele cria uma disciplina surreal na vida das pessoas. Você acha que essa disciplina te ajudou? Com toda certeza. Com toda certeza. Objetividade, disciplina, planejamento. A gente iniciava as nossas pré-temporadas, por exemplo, objetivando, não sei, em fevereiro, um campeonato que ia ser em novembro. E aí não podia faltar treino. O treino, por exemplo, nós tínhamos o treino de campo, né, que era a pista de atletismo, e o treino da academia. E eu sabia que se eu enrolasse um pouquinho ali no treino da academia, em novembro, aquele treino que eu enrolei uma semana, 2 semanas, ou não sei, ia ter um reflexo lá na frente. Isso eu acabei absorvendo para a minha vida. Se hoje eu tracei um objetivo, não sei, de ler 10 páginas de um determinado livro por dia, de fazer uma certa atividade por dia que venha refletir em algum objetivo futuro, e eu não faço, essa reflexão, esse... Fugiu a palavra aqui um pouquinho. Essa procrastinação aí. Essa procrastinação, ela vai trazer um reflexo logo mais que vai me atrapalhar no meu objetivo, seja um objetivo profissional, seja pessoal. Então, assim, o esporte, ele fez com que eu tivesse disciplina, determinação e planejamento. Então, é algo que eu posso dizer fortemente que o esporte, a duras forças, né, me ensinou a incorporar a minha vida. E hoje, lá no seu escritório, o que que você faz? Conta pra gente. É uma árdua missão. Enquanto nós, empresários, né, a missão que nós temos de administrar a empresa, administrar o corpo de funcionários, que não é algo muito fácil, independente de qual segmento de empresa você tenha. E eu acho que quando você trabalha com sênior, é mais difícil ainda, né? Porque quando você está acima, né, as pessoas, é mais fácil, né? Eu não sei nem como falar isso, nem sei se pode pôr isso, mas enfim. Mas quando você trabalha com iguais, é mais difícil. Agora, quando você trabalha com pessoas, Aí tem ego, tem um monte de coisa aí. mas conte-nos, como é que você faz isso? Que a gente quer aprender. Não, na verdade, eu é quem que tenho que aprender aqui tenho que aprender aqui com vocês. Mas, de fato, não é fácil. Eu tento conduzir, né, lá o nosso escritório de uma forma muito harmoniosa, graças a Deus, nesses 13 anos de escritório, a gente vem conseguindo. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema com ninguém lá dentro e nem com o cliente fora, graças a Deus, nesses 13 anos. Mas é uma tarefa difícil a gente conseguir administrar a relação interna, a relação externa com os clientes,
os objetivos, a parte financeira. Então, é uma série não vou dizer objetivos que não são apenas objetivos, mas uma série de responsabilidades que nós que estamos à frente do negócio, conduzindo, que nós temos e são desafios que é natural de todo empresário, né? Tem que ter conhecimento dessa necessidade, realidade, perfil, tem que se ter esse perfil também. Não adianta querer empreender sem que se tenha um perfil de pulso, de visão. O amigo César aqui, eu tenho uma admiração em ambos, mas eu converso mais com ele com relação a ideias, Ele é né? empreendedor. Total, Ele é. total. De toda conversa, ele extrai uma nova ideia, um novo negócio, eu posso dizer assim. É que eu seguro ele, porque se eu deixar, ele abre um novo negócio todos os dias. Pronto. Mas ele é um empresário nato, Ele é. em razão disso, é da natureza dele. Então, assim, não basta você querer empreender, você tem que ter um dom. Exato. Isso é legal, sem te cortar, isso é legal o que ele falou. Por quê? Porque eu cheguei à seguinte conclusão. Existem pessoas que são CLT. Elas são CLT. Não adianta querer empreender, porque não tem aquela veia, não tem aquela dinâmica de encarar as coisas. Porque ser empresário não é fácil, gente. Não é fácil. Tem hora que a chibata dói. A chibata dói Tá cearense nas ele, né? costas, né? A chibata ela dói nas costas e se você não tem couro grosso, cara, você não vai aguentar. Não vai aguentar. A maioria desiste no meio do caminho. Agora, aqueles que aguentam, E esse é o diferencial. O que separa o joio do trigo é exatamente isso. Muitos desistem no meio do caminho e quem mantém, quem insiste, quem utiliza os desafios, né, como forma de propulsão a chegar aos seus objetivos e não desiste no meio do caminho, é que realmente consegue se tornar e ser reconhecido como grandes empresários. Quem não desiste. É simples, mas não é simples. É simples saber que é só isso, mas não é simples enfrentar passar isso, pelo processo. passar pelo processo. Não é simples. E o que eu queria que você contasse pra gente é como é o seu escritório hoje, no sentido de que tipo de serviço você presta hoje lá dentro? Pronto, o nosso escritório ele é formado por uma equipe de advogados, né? E aí quando eu iniciei a minha advocacia, eu humildemente, né, fui acolhido por um advogado que eu estive ladeado, que me ensinou muita coisa. E aí dentre esses meus primeiros passos, eu enxerguei algo que é o que hoje fez com que eu conseguisse ter destaque, que é o quê? Trabalhar diretamente com a equipe especializada, que foi que eu fiz, e aí já foi uma estratégia minha. Me tornei professor, fiz as especializações, mestrado e me tornei professor. E eu convidei professores, cada um em suas respectivas áreas, para integrar o meu escritório. Então, nós temos um especialista em direito tributário, um professor de direito tributário, um especialista em direito empresarial, professor de direito empresarial, um especialista em direito trabalhista, professor de direito do trabalho, e assim sucessivamente. Então, nosso escritório ele contempla todas as áreas. O nosso foco, via de regra, é voltado a empresas e empresários, por isso que a gente dá essa assessoria jurídica empresarial, porque a empresa ou o empresário tem um problema trabalhista, a gente tem um professor no nosso escritório dessa área. Só que assim, foi uma estratégia minha, né? Apesar de criminalista, apesar de professor de direito penal, eu não pego só isso lá no escritório, tá? A gente alberga todas as áreas, mas cada área com um respectivo especialista. E foi isso que eu busquei, dentro do mercado competitivo que a gente tem, formatar para o meu escritório. Um escritório que fosse referência em advogados especializados, nenhum aventureiro, mas cada um competente em sua respectiva área. Estratégia. Muito boa estratégia, fantástica. Porque como você vê que uma faculdade ou uma universidade é boa? Pelo seu Através corpo docente, pelo número de doutorados, mestrados, pós-doutorados que tem nessa faculdade, entendeu? É isso que faz com que aquela faculdade ela tenha nome, entendeu? O corpo docente. E ele foi lá e buscou quem? Quem ensina.
Quem vai advogar aqui para mim? Quem ensina, pô. Parabéns, fantástica a ideia. Muito bom. Então é isso. Estamos chegando no fim aqui. Nós temos um presente para dar para o Anderson. Nós queremos agradecer a presença dele. Eu quem agradeço o convite imensamente. Foi muito bom ter Muito você feliz. aqui. Foi muito bom ouvir um pouco da sua história, aprender mais sobre você, que eu não sabia que você era atleta. Essa Ele é surpresa. cantor, viu? Ah, ele é não, cantor. Isso eu posso dizer. Isso aí, pô, Quando nós fazemos um karaokê lá e ele também Ele chega junto. canta, viu? Então, assim, saber um pouco mais de você, agradecer a sua disponibilidade. Ele teve que remanejar um monte de coisa para estar aqui, sabe? Ele tinha hoje que fazer, conversar com o pessoal da defesa, não sei, As testemunhas. as e o testemunhas processo hoje. Ele adiantou todo mundo para poder estar aqui, gente. Pra vocês terem noção. Ele adiantou todo mundo para poder estar aqui. Então, para nós é um privilégio, uma honra você ter feito isso, tá? E quero dizer para você que você tem um casal aqui muito amigo. Ah, fico muito feliz por isso. Fico muito lisonjeado, em especial pela amizade de vocês, pelo convite, por estar aqui, por fazer parte aqui da equipe. Diretamente eu tenho orgulho de falar, eu faço parte. E não só como amigo. Através da nossa amizade, nós termos estendido, inclusive, ao âmbito profissional, né, que realmente é algo que me deixa ainda mais feliz pelo reconhecimento, pela parceria, pelo convite, por tudo. Muitíssimo obrigado. Muito por estarmos obrigada. aqui. Obrigado. Que Deus te abençoe muito. Obrigado. Que você seja mais que vencedor em tudo aquilo que você for fazer, porque você merece. A nós. Amém. A nós. Né? Obrigado, querida.